Olá, seja bem-vindo ao programa Momento Jurídico. Hoje falamos direto da sede da APMPA, a Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, que está com um novo presidente, o doutor Alexandre Dionello, aqui ao meu lado. E a gente vai saber como é que está sendo, então, esse início de gestão. Quais foram os primeiros passos e os principais projetos, né, que vem pela frente? Bem-vindo. Bom dia, Dalva. É uma satisfação novamente receber vocês. Bem, eu já vinha participando da gestão da APMPA como vice-presidente, então agora em 2025, assumindo como presidente, é tocar para frente projetos que já estavam acontecendo e trazer uma ideia de modernização e fazer um planejamento estratégico, trazer novidades para a associação, ter mais entregas para o associado, refletir em mais entregas para a cidade, para a própria procuradoria também, colaborar com o novo procurador-geral, né, o Dr. Johnny, colega nosso, a quem eu cumprimento, e fico muito feliz de ter um colega procurador na cabeça da nossa PGM. Eu acho que a APMPA é um agente muito importante nesse processo todo. Aproveitar também para fazer um balanço das conquistas recentes e no que vocês pretendem avançar. Olha, uma conquista recente foi a questão pensando na nossa carreira, foi o nosso reconhecimento através da lei dos honorários advocatícios, né? Que isso é um benefício, é um reconhecimento que nos traz efeitos muito positivos em relação até a outras cidades relevantes do Brasil, capitais, enfim, que Porto Alegre foi a última capital do Brasil a ter os honorários dos seus advogados públicos, os procuradores, reconhecidos por lei. Isso foi uma conquista de 2023. É recente porque o Código de Processo Civil dispôs sobre isso, sobre os honorários advocatícios de advogados públicos lá em 2015. Então, vejamos que foi quase aí 2015, quase 10 anos, né, para a gente conseguir incorporar um benefício que realmente vem no reconhecimento do nosso valor, da nossa importância para a concretização das políticas públicas no município, para a defesa do município em juízo, defesa do erário, para encaminhar o gestor público no caminho da legalidade, na sua tomada de decisão. E nós somos realmente agentes muito importantes para que essas questões todas possam se transformar em entregas para o cidadão da cidade, no nosso caso, cidadão de Porto Alegre, né? Importante para que as pessoas entendam também, né, que o procurador é parceiro do cidadão na defesa do interesse público. Totalmente parceiro. Isso é até essa questão a gente quer trazer muito forte nessa gestão, a criação, ou melhor, não a criação, mas a demonstração da identidade do procurador municipal para o cidadão. A pessoa tem que saber, o contribuinte, o cidadão de Porto Alegre, tem que saber quem é o procurador municipal, quem é que está ali representando os interesses da cidade, fazendo valer a legalidade, né, propiciando que as entregas necessárias que o seu gestor eleito que se propõe a encaminhar, esse caminho das entregas passa pela Procuradoria. Nós temos um quadro grande de colegas, somos 123 hoje colegas ativos, né? E os 123 são associados nossos, então a gente tem que dar o suporte também para que essas coisas aconteçam da maneira adequada e o cidadão tem que conhecer quem é o seu procurador, né? Quem é que está ali representando a cidade, tanto judicial como extrajudicialmente, né? Então esse papel eu acho muito bacana, sempre me senti aí nos meus, vou fazer 23 anos de procuradoria, então é uma satisfação muito grande ter 23 anos de caminhada, ver que essas entregas acontecem, mas a gente tem que transmitir isso melhor. Então essa gestão 25 e 26 da associação vai ter esse papel também. Em 2025, a Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre completa 100 anos, está de aniversário. Vocês têm a PMPA tem um projeto de trabalhar, então, em parceria para modernizar sistemas, dar mais eficiência ao dia a dia do trabalho do procurador. Pode explicar melhor? Sem dúvida. Enfim, ferramentas que envolvem inteligência artificial, robotização, agilização de processo. Isso não é novo nos tribunais, né? Todos aí os agentes que atuam na Justiça, Poder Judiciário, Ministério Público, escritórios de advocacia, enfim, estão atualizados, estão modernizados e essa demanda a gente vem encontrando alguma dificuldade em fazer frente por alguns atrasos, que não vamos entrar aqui nos motivos disso, mas é um fato, alguns atrasos na nossa Procuradoria em relação a essa informatização, a TI, né? A tecnologia da informatização dentro da Procuradoria-Geral do município. Então, vendo esse gap, a associação também terá, e já iniciou a ter, né,
uma atuação bastante marcante para que a gente possa modernizar sistemas, para que a gente possa ter ganho de eficiência do procurador. A nossa hora de procurador ela não é barata para a cidade, então ela tem que ser melhor empregada, e isso a gente vai ser bastante atuante para conseguir. Porque algumas coisas podem ser automatizadas para que o procurador foque sua energia no que é mais importante. Exatamente. Focando energia no que é mais importante, a gente gera economicidade para o município, potencializa as entregas, que é para isso que a gente existe, né? Enquanto servidores públicos que somos. E os procuradores, para quem não está familiarizado com a atividade, eles ficam distribuídos em secretarias? Aonde eles atuam? Olha, na organização da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre, que veio lá da Lei Orgânica da PGM de 2012, espalhou os procuradores por todas as unidades do município. Então, esses 123 colegas hoje atuam nas secretarias, atuam nos departamentos, atuam em equipes que defendem o município em juízo, em diversas matérias. Então, é uma procuradoria bastante atuante e ramificada, envolvida, portanto, em todas as políticas públicas do município. É uma atuação que tem muita entrega para a cidade, e é isso que a gente se propõe a destacar mais, mostrar mais essa nossa identidade para o cidadão de Porto Alegre. E para não fugir da tua pergunta em relação aos 100 anos de PGM, como eu falei, a minha caminhada são 23. Então lá ficaram, né, 70 e tantos anos para trás de gente que veio antes de mim, e todos eles construíram essa menina que é a PGM, que a gente tem que cuidar, porque esses 100 anos vão muitos anos ainda pela frente, mas dá muito orgulho de fazer parte disso, e a gente, em fazendo parte, a gente tem que dar da melhor forma a nossa contribuição para que as coisas melhorem, né? E tem algo programado dentro das comemorações desse centenário da PGM? Olha, o centenário da PGM, a gente, como associação, ao longo desse ano, nós vamos ter diversos eventos que a gente promove, né, eventos sociais, muitos dos quais vocês são parceiros, né, na cobertura dos nossos eventos, e isso com certeza vai ser chamado a atenção, né? O aniversário da PGM foi agora, salvo engano, dia 5 de janeiro, né? Mas ao longo do ano isso com certeza vai ser mais celebrado e enaltecido, porque é um aniversário muito significativo que tem que ser comemorado, né? E o ano já começou com posse de novos colegas. Tem mais procurador nativo agora? Tem. A gente recebeu 3 novos colegas, né? Temos um colega, inclusive, que é do Pernambuco, temos colegas também do interior do estado que estão ingressando. No último levantamento que a gente havia feito, a gente tem colegas de 11 estados do Brasil, então é uma PGM bastante plural em termos de representação de outras experiências, que é muito positivo, né? Outros elementos até culturais brasileiros que a gente agrega, e isso se transforma também no enriquecimento do nosso convívio, e um local onde a gente pode explorar muito esse convívio é aqui a associação. É a nossa sede, enfim, até depois podemos fazer algumas tomadas daqui para que o pessoal conheça o que é a PMPA, e é uma casa que é a casa dos procuradores, né? Casualmente eu estava lendo algumas questões envolvendo, enfim, e vi que o Brasil, eu acho que é o 4º país do mundo com maior estresse na população, no levantamento. E esse estresse se reflete em todas as áreas. Então, sendo a Associação dos Procuradores, eu já vejo que a gente pode também atuar até para reduzir esse nível de estresse dos colegas, porque autoestresse implica em menos produtividade, né? E já que a gente se propõe a ter mais entregas para a municipalidade, que o bem-estar dos colegas passe por uma atuação da associação, pode propiciar isso para que haja uma melhora, enfim, nas condições de trabalho, né? Temos essa condição de oferecer isso como um benefício aos nossos associados, né? E falando da defesa, né, dos interesses da categoria, quais são as pautas prioritárias? Porque eu sei que algumas estão tramitando, inclusive no Congresso, né, Câmara, Senado. Quais vão ser as tônicas, né, defesas principais que você projeta aí para esse 2025 da PMPA? A nossa participação em Brasília, no Congresso Nacional, é muito forte, junto com a NPM, né, Associação Nacional dos Procuradores dos Municípios. Eu sou delegado da NPM no Rio Grande do Sul, e a PEC 28, né, que é a constitucionalização, que é levar para o artigo 132 da Constituição Federal a figura do procurador municipal, juntamente com o procurador da União e os procuradores dos estados do Distrito Federal. Isso foi uma omissão na Constituição de 88, que a gente está buscando desfazer, né, essa omissão a partir dessa PEC, porque o entendimento jurisprudencial consolidado do STF, enfim, todas as decisões do Judiciário já reconhecem o procurador municipal como advogado público no mesmo nível dos demais entes. Então, esse reconhecimento constitucional seria
no momento, a nossa principal bandeira, né, o reconhecimento expresso na Constituição. E tem outras matérias, matéria previdenciária, reforma tributária, reforma administrativa, enfim, tudo isso que tenha reflexo nos municípios nos interessa também. Então a gente está acompanhando de perto todas essas questões. Só para entender melhor, se aprovado, o que isso muda na prática, colocar na Constituição, né, essa relevância do trabalho dos procuradores? É mais uma questão assim, ó, na prática, é mais uma questão de justiça e alinhamento com os demais entes da federação. Porque o Brasil é constituído da União, Estados, municípios, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Não há por que os municípios ficarem fora nesse ponto. Isso foi uma omissão, talvez, até por uma pouca estruturação dos municípios, se nós formos lá para 88. Acho que os municípios ganharam um status maior, a gente tem que reconhecer isso, como até em cumprimento ao próprio princípio do federalismo. Todo município teria que ter um procurador municipal. Não, até há um corte, um corte populacional na PEC para que municípios menores, envolvendo lá até 60 mil habitantes, não precisassem constituir de pronto a sua procuradoria, né, até porque há questões orçamentárias em municípios menores, dificuldades estruturais, mas em municípios maiores isso deveria ser venha a ser uma imposição, até porque o papel da Procuradoria, muitas vezes, é um papel, essa apuração e essa conferência da legalidade dos atos e mostrar como as coisas têm que acontecer dentro do município, isso é uma garantia de legalidade para o munícipe e para o gestor. Então é uma procuradoria constituída que consegue oferecer isso de uma maneira republicana. E muitas vezes onde não tem procurador, a gente tem experiência de ver esses casos, acontecem questões que envolvem próprios crimes, corrupção, enfim, que a procuradoria, quando constituída, acaba sendo um agente preventivo dessas situações. Interessante destacar esse papel preventivo, né, de garantir mais legalidade e também eficiência para a coordenação e desenvolvimento das políticas públicas. Exatamente, é nesse caminho. Para encerrar, um recado final para os colegas e para toda a sociedade, né, nesse 2025 que está começando, então, sob nova direção aqui na PMPA. O recado que eu dirijo aos nossos associados também, né, que é o nosso público direto da associação, que são 205 associados hoje, a gente tem lá 132 ativos e 123, desculpa, ativos e 82 inativos, né? Então eu tenho que cuidar desse público e alguns interesses divergem, porque o pessoal que está trabalhando não está naquela mesma condição do que o pessoal que está aposentado, mas como unidade, como associados aqui, todos têm que estar representados. Então, a gente vai realizar reuniões de diretoria, a gente vai realizar assembleias para que todos tenham a sua representação efetiva. E então que teremos um 2025 desafiador, né? Tem muita coisa pela frente. Queremos ter uma atuação mais direta nas questões da Procuradoria do município também, nas questões do município como um todo também, já que os procuradores estão inseridos aí em todas as unidades da administração municipal. Vamos tentar um relacionamento mais próximo também com o prefeito, para ver como as coisas acontecem e ter o nosso papel institucional, junto à Câmara de Vereadores também, vai ser muito importante. Enfim, e como um todo, para a sociedade gaúcha e para o público em geral, dizer que a Procuradoria de Porto Alegre, aí, que completou 100 anos, é uma instituição que tem muita bagagem, mas ainda tem muito a oferecer ao cidadão em termos de legalidade dos atos administrativos do município de Porto Alegre e também de uma representação efetiva e bem feita em juízo, agregado aí por todos esses fatores que eu trouxe, que nós vamos ter uma atuação mais direta para ter mais entregas para a cidade. Certo. Conversamos então com o Dr. Alexandre Dionello, ele que é o novo presidente da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Sucesso à frente da gestão. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado, Dalva. Sempre um prazer contar com vocês e as nossas portas estão sempre abertas. Obrigada. Vamos agora para um breve intervalo, lembrando que o programa Momento Jurídico tem oferecimento do Grupo Zafari Bourbon, Economizar é Comprar Bem, e Catu Seguros 30 e para toda a vida, Sistema OAB do Rio Grande do Sul, também o registro de imóveis da primeira zona de Porto Alegre, 160 anos, e a PMPA, Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Até daqui a pouquinho.
Toda inovação, todo ato de criatividade está sempre visando o futuro. Como você cuida do seu futuro? Aqui na Icatu, nosso propósito é oferecer tranquilidade e uma melhor qualidade de vida com soluções em proteção e planejamento financeiro, seja para você ou para sua empresa. Seguros de vida, previdência, capitalização e investimentos. E estamos aqui para te lembrar que há muita vida pela frente. Conte com a gente para planejar o seu futuro. Icatu, vida para toda a vida. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. A história da Saúde e Paz tem origem no sonho de um grupo de servidores públicos que se organizou para garantir algo que não tem preço: a saúde de suas famílias. O sonho cresceu e hoje estamos presentes na vida de milhares de famílias do nosso estado. Obrigado, servidor público gaúcho, por sonhar junto o nosso sonho. Nosso caminho está apenas começando. Saúde e Paz, 25 anos cuidando de quem cuida do Rio Grande. Sabe o que acontece se você pagar seu IPTU com desconto? A vida vai ficar legal. Pague seu IPTU 2025 até 7 de fevereiro e ganhe até 11% de desconto. Peça sua guia pelo WhatsApp do 156 3433 0156. Porto Alegre melhora e a sua vida, bom, você já sabe. A vida vai ficar legal. Prefeitura de Porto Alegre. A gente trabalha, a vida melhora. O programa Momento Jurídico está de volta e agora viemos conversar com o presidente do Cresci pelo 4º mandato consecutivo, Márcio Binzeli, aqui ao meu lado. O Cresci, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul. A gente veio conversar sobre os 160 anos do Registro de Imóveis da Primeira Zona de Porto Alegre, que é um grande parceiro no trabalho dos corretores, correto? Bem-vindo ao Momento Jurídico. Muito obrigado, com certeza. Também aqui desejar votos aí de pleno êxito, sucesso nesta caminhada do Lamana e a sua equipe, né? O Lamana Paiva, que hoje é o titular do Registro de Imóveis da Primeira Zona, completando aí 160 anos. É um cartório de registro de imóveis que se confunde praticamente a história da Primeira Zona com a cidade de Porto Alegre. Aliás, tem lá todo um registro histórico das primeiras matrículas, do desmembramento dos bairros, tudo que foi feito a respeito do desenvolvimento urbano da cidade, todo este planejamento e o crescimento da cidade, que num primeiro momento ele vai se dando fisicamente na estrutura urbana, mas que depois ele vai sendo transcrito para as matrículas e vai dando propriedade, não é, aos seus desmembramentos. Então existe todo este legado. Então fica aqui o nosso reconhecimento, os nossos efusivos parabéns pelos 160 anos e esta relação dos corretores de imóveis, das imobiliárias, nas averbações das escrituras, as escrituras públicas, dos contratos de compra e venda, que acabam depois nos seus gravames, nas matrículas, no registro, dando propriedade aos seus, digamos assim, novos proprietários e a sequência não é, das propriedades em Porto Alegre. Pois é, queria entender melhor, né, exatamente como o registro de imóveis da Primeira Zona contribui para dar mais transparência e segurança jurídica para as transações imobiliárias conduzidas pelos corretores. Pois então, essa é a sequência do negócio imobiliário, início, meio e fim, na compra e venda. Hoje as negociações imobiliárias elas têm 4 eixos principais, quais sejam a compra e venda, a locação, a gestão de condomínios e a avaliação de imóveis. Mas no caso do registro de imóveis, diz respeito à transmissão no trabalho do corretor para a compra e venda. Então a compra e venda ela se conclui quando se averba a escritura pública na matrícula e se transfere a propriedade. Então, claro que isso tem todo um rito, ali existe a cobrança do ITBI no meio do caminho, né, o que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis.
é feito então no tabelionato, uma escritura pública, e a partir dali então se averba no registro de imóveis esta transferência de propriedade. Então existe uma relação muito intrínseca no cotidiano da profissão, no dia a dia das imobiliárias, e pela abrangência da primeira zona, que é essa área mais central de Porto Alegre, tem um número muito expressivo de imóveis, e a gente trabalha não só com as imobiliárias, mas com os corretores de imóveis, né, que também trabalham como autônomos. Então, ali o registro de imóveis, ele hoje tem um investimento em tecnologia maravilhoso. Ele permite, através do e-notário e através até do .gov, que é uma plataforma gratuita de homologação de assinaturas conforme o nível, né, o ouro, prata, enfim. Hoje, bem dizer, eu já assinei contrato, já fechei negócio com o proprietário morando em Portugal, tendo aqui o reconhecimento do e-notário. Então a assinatura ela tem validade. Então hoje a tecnologia avançou muito, então as pessoas elas tendo acesso, e hoje o registro de imóveis, os registros de imóveis e a primeira zona também traz como exemplo a excelência na prestação do serviço e essa busca pela digitalização, pela informatização, por facilitar aos usuários, não é, as suas averbações e os seus registros de maneira inequívoca, na forma da lei, na régua do normativo, digamos assim, todo esse cuidado que é feito, inclusive com provimentos, com portarias, que dizem respeito a, inclusive, revisões sobre situações que possam envolver dos proprietários alguma dívida escrita em dívida ativa, alguma situação que não permita a transmissão do imóvel. Então, tudo isso hoje auxilia a sociedade civil organizada e protege a sociedade civil organizada de alguma eventual situação que possa se estabelecer ou que pudesse vir a se estabelecer e que não estivesse lastreada. Então, até nesse ponto, os registros de imóveis e a primeira zona em especial também fazem este filtro por provimento. Então é muito interessante, muito importante esse trabalho, e assim se organiza a sociedade, né? Então acho muito relevante, muito importante, e fica aqui todo o nosso reconhecimento por esses 166 anos, que não são 160 dias nem 160 semanas, são mais de 1,5 séculos de história, como falei aqui, que se confunde com a história da nossa cidade, que é a capital dos gaúchos. É um importante registro de imóveis, o primeiro, né? Então realmente ele tem um acúmulo de história, de serviço prestado, de relação com a cidade, de relação com as pessoas, que merece todo o nosso reconhecimento aí, em especial da nossa categoria, os corretores de imóveis, que precisam ter também uma boa relação com os registradores, e de um modo muito especial ao nosso querido amigo Lamana Paiva. É um trabalho realizado realmente em parceria, inclusive o Colégio Notarial cedeu uma vaga para vocês na representação de uma entidade, um órgão muito importante. Explica melhor para a gente. Então, o Colégio Notarial vinha há muitos anos ocupando um espaço no Tribunal Administrativo de Recursos Tributários, que é o TART, em Porto Alegre. Ele foi transformado neste formato de 2 turmas a partir de 2006. Então, era o antigo Conselho do Consumidor, foi, digamos assim, instituído lá em 1949, e nunca o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis tinha ocupado uma cadeira no TART. Então, hoje, graças a, digamos assim, esse gesto do Colégio Notarial dar o espaço, né, o abrir a vaga, hoje o Cresci tem um assento, ocupa esta vaga que foi então do Colégio Notarial, e a gente sabe da atuação do Lamana junto ao Colégio Notarial e toda a expressão perante a sociedade que tem o Colégio Notarial, no que diz respeito aos grandes temas de interesse público, em especial, né, os interesses coletivos, no que diz respeito ao domínio, propriedade, regramentos. Então, muito importante. E hoje o TART, a nossa turma lá, nós estamos junto com a Secov, o Secov lá, o Dr. Moacir, a FEComércio, e também agora o Cresci, estão ocupando este espaço que diz respeito à representação da sociedade civil na turma. Temos ali também a representação da Procuradoria, da Secretaria da Fazenda, dos demais órgãos do município, mas em segunda instância, eventualmente, alguma situação de equívoco em primeira instância, ou algum julgamento, algum recurso na fase administrativa, o cidadão compra lá um imóvel às vezes por 500 mil, aí a Fazenda pode avaliar por 800, pode haver alguma distorção de valores, então ele recorre naquela instância, que é o tribunal, que é o TART. Dando um exemplo, na nossa turma ali a gente avalia questões afetas ao IPTU e ao ITBI.
né? São 2 tributos municipais, o ISSQN é da outra turma, são 2 turmas. Mas às vezes a gente reúne o pleno também, esse mês ainda tivemos reunião do pleno. Então é muito importante, muito bacana, foi muito importante que o Colégio Notarial fizesse esse gesto aí e no caso deu a vaga e a vaga acabou sendo contemplada pelo prefeito Sebastião Melo e concedida aos corretores de imóveis. Então acho que agora também chegou a hora da gente dar a nossa contribuição para a sociedade sobre o ponto de vista do corretor também, no que diz respeito aos tributos municipais. Mas no que diz respeito ao registro de imóveis, todo o nosso reconhecimento, a gente percebe ali o empenho, a forma educada como a equipe trata, não é? A cordialidade, a presteza. Hoje em dia, os corretores de imóveis precisam de muita agilidade, né? Às vezes o tempo ele conta muito para fechar um negócio, então, né, neste quesito aí, sem palavras para a prestação de serviço da primeira zona, tanto para a nossa categoria como para a sociedade de modo geral. Resumidamente, então, o que representa para o senhor, enquanto presidente do Cresci, o trabalho realizado pelo registro de imóveis da primeira zona de Porto Alegre, a importância que tem, inclusive, para a valorização do mercado imobiliário e para a confiança das transações? Então, eu reitero aqui, não é essa questão da atuação na régua, buscando, em primeiro lugar, a segurança jurídica e, digamos assim, a validação dos atos que antecedem a etapa final de averbação nas matrículas de eventuais situações que envolvam ali índices construtivos, transferência de propriedade, entre outras situações, redimensionamento de terrenos, desmembramentos, tudo que diz respeito, né, ao trabalho da primeira zona é feito com excelência e na forma da lei, oferecendo segurança jurídica a quem busca, não é, a serviço e a prestação de serviço do cartório, e da nossa parte agradecer aqui sempre a cordialidade, a maneira atenciosa como os corretores de imóveis têm sido atendidos, em especial na primeira zona, pela equipe do nosso querido Lamana Paiva, meu colega de conselho do Esporte Clube Internacional, meu amigo colorado, né, que manda um abraço fraterno também, por conta aí também da nossa paixão futebolística, digamos assim, né? E neste ano, então, que se completam 160 anos, os nossos efusivos votos aí de vida longa, mais 160 anos da primeira zona, e seguimos aí na construção da nossa cidade, na realização do sonho da casa própria das pessoas, não é, que buscam pelos seus lares. Eu sempre digo, as pessoas elas vivem nas suas casas, ou ela é proprietária ou ela paga aluguel, mas a vida em sociedade ela pressupõe, não é, que as famílias elas vivam nas suas moradias, e as pessoas têm direito a ter moradia digna. Hoje um pai de família ele quer ter ali o título de propriedade, ele quer ser o dono da sua casa, né, o teto. Isso aí é, digamos assim, o sonho de muitas vidas de porto-alegrenses, dos gaúchos, do povo brasileiro. Vivemos um momento muito difícil que foi a enchente, a tragédia, a maior tragédia climática que enfrentou o estado do Rio Grande do Sul o ano passado. Então temos muito a fazer nesta reconstrução e tenho certeza que a primeira zona vai estar aliada, não é, a esse espírito de reconstrução. Nosso abraço, parabéns, feliz aniversário à primeira zona e, em especial, o meu abraço fraterno ao meu querido amigo Lamana Paiva e toda a sua equipe. Obrigada ao presidente do Cresci, Márcio Benzeli, por essa entrevista, e parabéns também, reforçamos os parabéns pelos 160 anos do registro de imóveis da primeira zona de Porto Alegre. Até a próxima. Muito obrigado.